pra gente entender o que vai acontecer, né? Inclusive na própria prova, tá tudo muito confuso do que vai rolar. Então, queria saber um pouco de vocês, assim, como é que estão as coisas, se vocês estão muito ansiosos, se estão conseguindo se organizar, se tá rolando, como é que tá a coisa. Puderem me dar um, se vocês sentirem a vontade, né, de dar um depoimento ou escrever alguma coisa que vocês acham. Estudar nesse fim de semana. Uhum. Se essa acredita seja o jogo, é isso? Cara, as coisas estão. Que eu posso dizer assim? Eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco essa cobrança que a gente tem sobre a própria prova, assim, sabe? A gente pensa muito, coloca num pedestal a prova e as coisas não necessariamente tem que andar assim. As coisas são um pouco mais simples, é apenas uma prova, né? A gente diviniza muito esse momento e vocês têm que devem estar cansados já, devem estar super confusos. Então tentar se organizar e ver a prova como uma prova. Acho que isso é super importante, assim. A gente acaba vendo a prova às vezes como sei lá, uma cobrança externa, interna própria nossa, por esses elementos externos, mas no fim de contas é uma prova, né? E é uma prova que, por exemplo, esse ano está mais ainda aberto, porque a gente não sabe que data que vai ser. Foi lançada a data, mas eu duvido muito que aconteça na data comum. Às vezes bate esse nervosismo do que vocês devem fazer, se vocês acham que está certo, se não, se dá para relaxar. Eu acho que vocês têm que manter uma certa rotina, assim, uma certa organização para estudos, mas tentar verificar que é uma prova. Se tu vê ela como uma prova, como um teste, e não divinizar ela num fator que eleve, que mude o humor de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é um momento tenso, que vocês já estão passando por um momento tenso da vida, mas por tudo isso que está acontecendo, mas tentar ver como uma prova, tentar perceber como uma prova. E quando se sentirem angustiados, chateados, vocês sabem que a gente tem a gente, vocês querem tirar dúvidas, vocês têm a gente, não fiquem remoendo isso para dentro de você só, tá? Todo mundo vai ter seus momentos de baixa, isso é comum, e a gente está aqui para ajudar vocês. Então isso é mais ou menos que eu queria falar. Se vocês quiserem desabafar, quiser trocar uma ideia, se não, e não só comigo, mas com os professores que vocês pode ser que tenham outros que tenham mais eh, carinho, identificação, sei lá. E vocês quiserem conversar, a gente entra em contato, a gente está aberto para vocês para isso, tá? A gente quer que vocês, mais que passar no vestibular, vocês também mantenham uma sanidade na saúde mental, digamos assim, porque isso é importante, né? A prova também é necessário isso, é tu tá com a cabeça boa, tu tá além do conhecimento, tu tá bem psicologicamente para fazer esses momentos, certo? Beleza, gente? Bueno, o que nós vamos ter? Tudo bom, pessoal todo que foi chegando depois, eu fui conversando e acabei de esquecendo de dar boa tarde para todo mundo. Já temos uma galerinha esperta. Fiquei com medo que hoje vocês iam me largar pela live do Raça Negra que tá acontecendo. Tá rolando. Mas a gente vê depois, tá? Dá pra gente ver depois, ver uma horinha de história, fazer exercício, depois curte um Raça Negra de noite. Bem tranquilinho, pra dormirem bem. Mas eu tava conversando com o pessoal mais a questão de como vocês estão se sentindo, né? Porque tá todo esse momento, toda essa questão, tudo tá rolando. E eu tive uma conversa com uma colega de vocês essa semana. E ela me disse que tava meio angustiada e tal. E é super comum isso acontecer. E como eu falei aqui pros colegas antes, falo pra vocês de novo,
Se vocês tiverem qualquer necessidade de se sentirem um pouco chateados, desmotivados, entre em contato com a gente vai estar aberto para vocês desabafarem, para a gente conversar. Também é uma coisa boa, porque a gente também é importante vocês conhecerem o nosso lado também. Acho que isso cria uma conexão entre a gente. Já que a gente não pode ter essa conexão, esse contato ao vivo, pelo menos com as angústias que a gente vai tendo, a gente vai se segurando, se vamos tocando junto, certo? Vamos, acho que isso já dá pra gente começar. Essa aula vai ser bastante coisa pra gente vai ver, porque vamos ver dois conteúdos. E em um período certamente eu não conseguiria dar, então por isso também já aumentei a quantidade de tempo da aula. Mas hoje a gente vai ver duas civilizações e essa aula mudou bastante, assim, eu li bastante coisa nesse último ano, eh, até para fazer meu TCC e tal, sobre ideias do pós-cultura, pós-culturalismo, pós, pós-colonialismo, certo? Que é tentar ver uma maneira diferente da história e cada vez mais ela está caindo na prova e tentar observar, tirar dessa visão eurocêntrica que a gente tem da história, tá? Antigamente o nome dessa aula de hoje seria Idade Média Oriental. Tá? Vocês tiveram com o Bruno e com a Julia semana passada o que a gente conhece como Idade Média Ocidental. Que é toda a questão feudalismo, tudo que vocês viram semana passada. E eu não gosto de chamar essa aula de Idade Média Oriental porque no Oriente, em outras civilizações, vai estar acontecendo coisas completamente distintas. A gente não tem por que colocar eles no mesmo padrão histórico que o que está acontecendo na Europa, certo? São coisas completamente distintas, tanto no Império Bizantino, níveis de tecnologia, níveis de pensamento, outras ideias, outras dinâmicas que estão acontecendo completamente diferente do que está acontecendo na Europa, certo? Muito pelo contrário, como vocês viram durante a Idade Média, a gente tem na Europa esse processo, não vou dizer de retrocesso dentro do pensamento, mas sim, provavelmente uma ideia de diminuição da possibilidade de pensar fora daquilo que é o padrão, que é o pensamento cristão, certo? E a gente vê, por exemplo, como no Império Bizantino e também depois no Islã, que a gente vai trabalhar, uma ideia completamente diferente. Podemos dizer que, principalmente no Islã, a gente tem um nível de liberdade cultural, religioso também, bastante grande. Então, tirem essa ideia, essa aula vai ser muito também para vocês tirarem esse pensamento de que o Oriente tem essa visão de que é sempre estático, sempre bárbaro, sempre bruto, sempre místico. Não, não é, não tem nada a ver disso. A minha ideia vai ser basear essa aula tanto no Império Bizantino e tanto do Islã, para vocês verificarem que são civilizações que têm avanços tão grandes quanto a civilização europeia, por exemplo, nesse momento. E tentar tratar de uma maneira que vocês compreendam as especificidades dessas civilizações, beleza? Então vamos dar primeira das duas. No meio eu vou ter que trocar os slides, talvez demore um pouquinho, daí vocês podem ir no banheiro ou coisa do tipo, tomar uma água, sem problema nenhum, tá? Enquanto daí eu faço essa troca dos slides. Mas vamos começar então pelo Império Bizantino. Gurizada, o Império Bizantino, como vocês viram com a aula comigo e com o Marcelinho, a gente tem o fim do Império Romano, a gente tem a divisão, antes de terminar o Império Romano, a gente vai ter a divisão do Império entre duas divisões, tá? Duas regiões, dois impérios. O Império Romano do Oriente, que vai ser a capital Constantinopla, que vai ser a capital posteriormente do Império Bizantino, e o Império Romano do Oriente, do Ocidente, que vai ser a capital em Roma, depois vai mudar até as capitais, mas vai cair em 476 para os invasões estrangeiras, invasões bárbaras que a gente conheceu. Porém, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, ele vai se propagar por mais 1000 anos, e inclusive vai avançar e vai ter um desenvolvimento muito grande, vai ser a principal, digamos, força europeia, se a gente for pegar os dias de hoje do que a Europa, europeia durante o período da Idade Média, vai ser o grande centro, tanto comercial, quanto cultural, quanto religioso, durante esse período, certo? Então, como a gente falou, a capital do Império vai ser Constantinopla, que é uma antiga colônia grega, a gente comentou um pouco do surgimento de Constantinopla
na última aula com o imperador Constantino, o imperador romano. A autoridade máxima desse Império Bizantino vai ser o imperador como se fosse o imperador romano. E como vocês viram durante o Império Romano, no momento que a gente tem essa troca do cristianismo, do paganismo para o cristianismo, a gente vai ter o início do que a gente chama de cesaropapismo, ou seja, o imperador ele é tanto uma figura política, como autoridade política, mas também é aquele que se conecta direto lá com o tio lá de cima, né? No caso aqui da religião, a igreja ortodoxa grega, depois vai se formar, vai ser Deus, certo? Então ele tinha contínuo em suas mãos o poder político, militar e também religioso. Gradativamente vai haver uma sobreposição, tá? Isso aqui é uma modificação interessante que a gente vai ver. A gente vai ver a sobreposição de uma cultura que na época do Império Romano vai ser sobretudo latina, e inclusive a língua latina é a representação disso, para uma língua oficial que vai se tornar o grego, tá? Não é à toa que depois tu vai ver a igreja ortodoxa grega, certo? Então essa mudança cultural que a gente vai ter dentro do próprio império, certo? Império cosmopolita. O que é a palavra cosmopolita? O que a gente vai saber como cosmopolita, tá? Cosmopolita é quando a gente, dentro de uma certa localização, a gente tem diversas culturas interligadas entre si dentro de um espaço, de um território. Então, mesmo sendo de uma cultura católica não, cristã, tu vai ter dentro do Império Bizantino a presença, por exemplo, de judeus, depois, por exemplo, do Islã. Então, das próprias vertentes diferentes, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, as vertentes do cristianismo, várias vão surgindo a partir do Império Romano, justamente por esse aspecto de cosmopolitismo, de várias culturas dentro de uma mesma localidade. Deixa eu só ver, porque ficou meio ruim quando a gente passa aqui pro como é que chama, pro computador, pro mconf, ele parece que perde um pouco Império Romano. Ah, tá. Só temos mais um aqui. Tá no final, que estaria aqui para baixo, mas não pegou ali nos slides. Que além disso a gente tem um desenvolvimento na arte muito grande, tá? Sobretudo na questão dos mosaicos. Isso eles gostam muito de trabalhar. Você sabe o que é mosaico, né? Aquelas pedrinhas que a gente coloca, por exemplo, várias pedrinhas assim e forma um desenho. Vocês vão ver direto dentro dos slides aqui, vai ficar mais fácil pra gente ver. Então os arcos e os slides também, os mosaicos vão ser uma forma representativa bastante importante na cultura bizantina, tá? Aqui para vocês perceberem, ó, vamos ver se a gente consegue abrir, aumentar aqui. Ó. Tu tem Constantinopla aqui, ó, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. É importante vocês perceberem, aqui não pega a Europa inteira, mas Constantinopla fica no meio da rota comercial entre o Oriente e o Ocidente, tá? Que a gente conhece como Oriente e como Ocidente. Que na realidade, então, ele é um entreposto comercial extremamente importante, vai se enriquecer. E Constantinopla vai se enriquecer muito por causa disso, por esse sistema de conexão comercial, e o império vai se expandir a partir dessa localidade aqui, beleza? Por até agora, alguma dúvida, alguma coisa, eu posso ir seguindo de boa? Falem comigo, não me deixem sozinho, você sabe que eu sou carente. Beleza. Ó, gurizada, aqui uns exemplos para vocês das cúpulas arredondadas, que também é importante, que a gente vai ver bastante. E aqui os mosaicos, ó. Aqui não vai dar para ver tanto as figuras, mas isso em pequena escala são vários... aqui talvez dê para ver um pouquinho melhor. São vários pedrinhas montando em si que vão formando um desenho grande, que é esses desenhos aqui. Então o mosaico, que na realidade é uma prática já bastante antiga, não vem dos bizantinos, mas no caso aqui se desenvolve e faz pinturas belíssimas, mosaicos belíssimos como esses daqui. Dentro da religião, gurizada, a religião talvez seja um dos aspectos mais importantes que a gente vai ter dentro. Essa aula talvez é a aula que a gente trabalhe mais com a questão religiosa, tá? E vale sempre lembrar aquilo que eu já comentei em outras aulas com vocês, a diferença entre
fé, crença no caso, e a instituição. E aqui a gente vai trabalhar com a instituição. E por ser realizado por pessoas, por ser realizado na história, por ser feito por pessoas, a gente pode analisar eles historicamente. Essa é a ideia que a gente vai fazer. Então, vai fazer análise da religião cristã, que aqui vai começar uma cisão dentro da cristandade, e vocês vão ver o resultado. Então, vocês já viram isso, na realidade, um pouco em Idade Média, mas nós vamos ver agora o outro lado, tá? E também depois a gente vai trabalhar com o Islã, e daí mais fortemente ainda vai pegar a questão da religião, certo? A religião, então, se mantém uma estrutura da igreja do Império Romano, tendo como principal líder religioso o imperador, certo? Então não é o Papa que é o líder da igreja cristã. Quem é o líder da igreja cristã é o imperador, certo? O patriarca seria o principal bispo dentro da igreja no Oriente, certo? Seria aquele que a gente pode dizer que era o bispo de Constantinopla. E ele era o cara, vamos dizer assim, dentre a classe sacerdotal, o principal aquele principal religioso, líder religioso, mas não era maior que o imperador, tá? Mas ele não é uma figura como o Papa, ele não é líder da igreja. O líder da igreja é o imperador, certo? Constante conflito do poder do imperador, patriarca, dentro de Constantinopla, com o Papa. Isso aqui a gente vai ver por que depois vai acontecer, tá? Vocês vão ver que vai acontecer algumas questões dentro da própria igreja, questões históricas, que vão modificar, vão levar a esse conflito, certo? De desprezo da igreja bizantina ao culto às imagens, certo? Tentava diminuir o poder da igreja católica e dos mosteiros, além da aproximação com integrantes da fé judaica e posteriormente do Islã, religiões que igualmente abominam o culto às imagens. Então, diferente do que a gente vai ter dentro do catolicismo, e o catolicismo não existe ainda nesse momento, tá? Mas dentro da igreja cristã romana, que vai se desenvolvendo, a gente vai ter uma diferença que, por exemplo, dentro tu não tem muitas imagens de santos, tu não tem muitas imagens de virgens, de questões, por exemplo, de pedacinhos do céu que se vendia. Era uma igreja muito mais voltada àquelas questões da Bíblia, certo? Ela não tinha um culto à imagem tão grande quanto o cristianismo, beleza? E aqui que eu tinha comentado com vocês, o que a gente vai ter para acontecer essa cisão entre uma igreja no Oriente e uma igreja no Ocidente. O que a gente conhece como a doação de Constantino, ou também chamado de Donátio, tá? Que foi uma baita sacanagem, um baita fake news que o Papa, que se eu não me engano era o Papa Gregório, agora não me lembro o nome dele, mas acho que é o Papa Gregório, criou um documento dizendo que Constantino, enquanto estava vivo, doou o que a gente conhece hoje como Estados Papais, que é a região de Roma, da România, toda aquela região próxima da cidade de Roma, doou aquelas terras para o bispo de Roma. Lembre-se, antes disso, o Papa ele era simplesmente o bispo de Roma. Como existia um bispo em Constantinopla, como existia um bispo em Paris, como existia um bispo na Anatólia, nas grandes cidades todas existia um bispo. O Papa, anteriormente a essa doação de Constantino, ele era simplesmente o bispo da cidade de Roma, certo? Ele começa a ter o aumento papal, vocês viram toda a questão de quanto a terra é importante dentro desse período, no momento que ele conquista, pela doação de Constantino, as terras dos estados papais, que a gente conhece como estados papais, beleza? Isso cada vez vai aumentar esse conflito, e um dos exemplos maiores vai ser a própria coroação de Carlos Magno. O que é a coroação de Carlos Magno? Como vocês próprios viram na aula que vocês tiveram com o Bruno e com a Julia. Carlos Magno, na realidade, ele vai fazer a figura do imperador dentro do Ocidente, do imperador bizantino dentro do Ocidente. O que o Papa faz? Ele precisa ter uma figura terrena como o Carlos Magno para confrontar o imperador bizantino, certo? Então vocês vão ver que esse confronto vai se estender até o que a gente chama, e está ali embaixo, tá? Mas antes eu vou falar algumas coisas, que é o Cisma do Oriente em 1054, que é a separação definitiva entre a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sua sede em Roma, a Igreja do Ocidente, a Igreja Cristã do Ocidente,
e a Igreja Ortodoxa Grega, com a sua sede em Constantinopla, onde o imperador era o líder da igreja e governava em Constância com o patriarca da cidade, certo? No meio de tudo isso, gente, obviamente não vai surgir somente essas duas vertentes do cristianismo. Nós vamos ter outras vertentes, tá? O que a gente chama de heresias. E são várias. Eu coloquei aqui só para vocês três, tá? Eu acho importante, assim, as que mais caem é o arianismo, que questiona a divindade de Cristo, tá? Essa vertente questionava a divindade de Cristo, acreditava que Cristo foi um profeta, que trouxe toda a mensagem, mas questionava a Santíssima Trindade, por exemplo, certo? E o maniqueísmo. O maniqueísmo, na realidade, ele é muito semelhante às ideias do Zoroastro que a gente trabalhou lá quando a gente teve aula de persas, tá? Que o maniqueísmo, na realidade, é essa crença dualista entre o bem e o mal, certo? Só que o bem e o mal no maniqueísmo está trabalhado na ideia do bem é o espírito e o mal o corpo, certo? Depois o próprio Santo Agostinho de Hipona vai fazer uma leitura disso, por exemplo, para justificar a Guerra Santa, dizendo que a luta entre o bem e o mal, na realidade, não é uma briga interna, é uma briga entre as pessoas que são fiéis e infiéis, certo? Até aqui alguma dúvida? Podemos passar? Entenderam por que rola essa treta toda dentro do cristianismo? Falem comigo! Não me deixem só. Ficou de boa para entender? Eu tô indo muito rápido. Esses slides para você já estão disponíveis lá no Drive, tá? Aqui algumas imagens que eu coloquei. Essa aqui de cima sobre a coroação de Carlos Magno, tá? Que demonstra toda a importância dessa coroação do Carlos Magno para a Igreja do Ocidente. E aqui para vocês verem mais ou menos o que a gente tinha visto numa imagem também dentro da questão do Império do Romano, né? Do Ocidente e do Oriente. Vocês viram mais ou menos uma imagem. Ele ficou mais ou menos dividido assim, tá? Mas depois, com todas as invasões dos povos estrangeiros, dos vândalos, ali vocês podem ver de todos os outras populações que estão nas encostas do território, esse império obviamente vai ruindo aos poucos, tá? Aqui, talvez a gente tem como a figura mais conhecida dentro do Império Bizantino esse cara aqui, tá? E eu gosto de trabalhar não somente ele, tá? Mas tanto ele quanto a sua esposa. Porque sem sombra de dúvida, se não fosse por ela, ele talvez não teria o tamanho da importância que ele teve para o Império Bizantino e para a história do Império Bizantino em si, certo? O que é esse cara? O Justiniano, então, que nasceu em 1527 e viveu até 1565, foi o grande imperador que a gente teve dentro do Império Bizantino, tá? Foi ele que expandiu o Império Bizantino e trouxe outras diversas coisas que a gente vai ver. Talvez, se a gente for pegar essa questão religiosa que a gente trabalhou sobre a cisma do Oriente, mas também essa questão do Justiniano, são os dois principais pontos que a gente vai ver dentro do Império Bizantino, tá? Então a gente vai ter um plano de reconquista do grande parte do Império Romano do Ocidente, a reconquista do Mediterrâneo. Então o Justiniano vai ser aquele cara que vai empreender um plano expansionista dentro do Império Bizantino para reconquistar aquelas terras que eram do Império Romano anteriormente, certo? Para ter novamente uma grandeza do Império Romano. E também a gente vai ter a chamada compilação das leis romanas, ou chamado também Corpus Juris Civilis, o corpo do direito civil, ou Código Justiniano também, como algumas pessoas, que é um código de leis baseados, que ele compilou um código de leis que é originado na Roma Antiga também. E se eu não me engano, eu não estudei direito, mas ele tem bastante a ver com o código jurídico que a gente tem, inclusive, nos dias de hoje, certo? Aqui. Gurizada, esse ponto aqui é fantástico. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a chamada Revolta de Nica. A Revolta de Nica, só como curiosidade para vocês terem isso como vertente, para chamar um pouco a atenção também de vocês, mas Nica
Nika, ou Nike, como era escrito na Grécia Antiga, quer dizer, em grego quer dizer vitória, tá? E Nike, escrito com A, também dá origem a uma marca de esportes, que é grega originalmente, mas também foi comprada posteriormente por empresas americanas, que depois, com o inglês, ficou chamado de Nike, tá? Mas, agora voltando para 532, a revolta de Nika foi realizada bem no início na realidade, de quando começa o Império do Justiniano, tá? Bem quando ele assume, pouquinhos anos depois quando ele assume. E a vida política bizantina estava diretamente ligado ao que a gente chama das corridas de biga, tá? Bigas são as corridas de carroça, que a gente vê, por exemplo, no filme do Ben-Hur, tá? Só que se a vida política anteriormente estava ligado, por exemplo, ao Fórum Romano, dentro do Império Bizantino, a gente tem a vida política ligada dentro aos autódromos, certo? De corridas de biga. E era dividido entre os partidos, que a gente pode chamar como nos dias de hoje, eram chamados de facções e eram divididos por cores, tá? Então a gente tinha os verdes, os azuis, os brancos e os vermelhos. Cada um era um partido diferente, buscava o interesse próprio do seu partido, tá? Só que em 532 houve uma insatisfação geral contra o governo do Justiniano por altas cobranças de taxas de impostos, por mal administração do império, e eles se unem todas essas facções para destruírem o imperador, para tirar o imperador do poder, tá? O imperador estava prestes a abdicar, ele estava a ponto de desistir e abdicar, tá? Só que daí eu vou contar a historinha para vocês o que vai acontecer e vocês vão ver, por exemplo, a importância da Teodora dentro da figura do Justiniano, tá? Quando chega na ideia, essa aqui é a Teodora, tá? Quando chega no momento dele desistir, a imperatriz Teodora chega para ele e diz o seguinte, cara, e aí tô falando as palavras dela, tá? Ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, César, foges. Tens dinheiro, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, ficarei. Gosto dessa velha máxima. A púrpura é uma bela mortalha. A púrpura, como vocês devem perceber, que eu também coloquei no fundo dos slides, a púrpura é a cor do imperador, tá? A cor do império, a cor tanto da imperatriz quanto do imperador, do mandante do império, certo? Então o que ela diz assim, cara, tu quer fugir, foge, tu é um cagão, tu pode fugir, mas eu vou ficar, porque eu tenho direito por ser imperatriz e vou lutar por esse trono. E aí ele volta, e aí é o que ele vai fazer para vocês. Dizem que também tem dedo dela na armação dessa questão. Eles vão convocar todos os líderes, todas as facções para dentro dos círculos máximos do Império, do hipódromo do Império. E ele vai simplesmente fechar todas as portas dos círculos máximos e vai mandar matar todo mundo. Literalmente, ele manda matar todo mundo. Então ele simplesmente dizimou com um exército dele 30 mil revoltosos. Foi uma carnificina absurda, como vocês podem ver. E a partir disso, sem nenhuma oposição política, ele pôde realizar seu plano de reerguer o império. Então vocês podem perceber a figura da Teodora como de extrema importância política. Vocês veem que eu procuro sempre levar para vocês aqui dentro das aulas a predominância do quanto é importante as figuras femininas dentro da história. Esse é um grande exemplo. Se não fosse a Teodora, muito provavelmente na revolta de Nica, o imperador, esqueci o nome dele, Justiniano, ia abdicar do trono, ia sair, ia fugir e essas facções iam tomar. Eu não estou dizendo que, obviamente, que é certo matar 30 mil pessoas, mas eu quero mostrar para vocês que existem pessoas extremamente importantes, mulheres extremamente importantes dentro da história política, social e econômica do mundo, certo? E aqui a Teodora, que é uma imagem dela junto. A Teodora tem um livro que é, como é que é o nome do livro? O do Procópio de Cesareia, que é um dos principais escrivãos do Império Bizantino. E ele chineleia, ele diz que ela tem caso com todo mundo, chineleia. Isso é interessante porque ela ficou conhecida em grande parte da história como uma prostituta. A mesma ideia que eu falei com vocês, por exemplo, da Cleópatra. Feiticeira, prostituta,
sensual, ficava com todo mundo. E para vocês verem como esses discursos são extremamente voltam dentro da sociedade e é sempre contra a mulher, né? Sempre contra essa, essa questão da feminilidade, o que a mulher não pode ter autoridade, a mulher não pode ter inteligência. Então, para vocês verem como isso se fixa na história também. Não sei se vocês já tinham visto alguma história da Teodora, mas é uma pessoa fantástica. Talvez fosse uma das a maior imperatriz, porque atrás do próprio Justiniano, ela era imperatriz e comandava tanto quanto ele dentro do império, certo? Aqui a gente pode ver outros fatores super importantes dentro do reinado do Justiniano, que é a construção da Catedral de Santa Sofia, que é talvez a catedral mais incrível e linda do mundo. Hoje em dia ela já está depois da queda de Constantinopla, fica sob posse de muçulmanos, mas ela era uma catedral ortodoxa no início. E a gente vai ter expansão territorial e as grandes construções arquitetônicas. Tudo isso leva a um grande déficit no governo Justiniano. Ele gasta muito com as campanhas militares, com as obras arquitetônicas. E depois que ele sai do império, nunca tu vai ter mais possibilidades econômicas desse império continuar florescendo. Então vai ser um longo período, vai ser quase 100 mil anos que vai continuar, e o Império Bizantino sempre caindo. A extensão máxima vai ser com o Justiniano, depois ele só regride, certo? Então tu vai ter a queda do Império Bizantino, com o fim do reinado do Justiniano, eles não conseguiram manter esse caráter expansionista. Gradualmente ocorre a perda do território, conflitos religiosos que tu vai ter com as várias heresias dentro do próprio império e as invasões estrangeiras, certo? Para vocês terem uma ideia, uma dessas invasões estrangeiras foi com as próprias cruzadas. A quarta cruzada é uma cruzada que vocês devem ter visto com o Bruno e com a Julie. É uma cruzada que ela nem chega em Jerusalém, nem chega no Oriente. Ela vai direto, que é uma cruzada comercial. Os caras pegam, os venezianos criam uma cruzada marítima, invadem Constantinopla, saqueiam Constantinopla e depois voltam para Veneza e Gênova, certo? Então, para vocês verem o quanto as cruzadas tinham esse caráter comercial também, certo? Ok? E a gente vai ter a queda de Constantinopla em 1453 para os turcos otomanos, beleza? Que depois talvez a gente veja um pouquinho sobre eles na aula de Islã, beleza? Aí aqui a gente tem o mapa, olha o mapa da Terceira Cruzada, para aqui vai ficar bem claro para vocês verem. Olha aqui, ele sai de Veneza, passa pelas ilhas da Grécia, vai a Constantinopla e volta. Ela tem um caráter totalmente comercial, porque o principal inimigo de Constantinopla nesse momento são as cidades italianas, que estão florescendo, cada vez mais ricas, e precisam dominar o Mediterrâneo. O que elas vão? Atacam a cidade que domina o Mediterrâneo, que é Constantinopla, certo? Aqui um retrato, não retrato não, um desenho de como foi a conquista de Constantinopla. Se vocês estiverem interessados, tem um seriado agora que surgiu no Netflix, que, se eu não me engano, o nome é Ascensão do Império Otomano. Alguma coisa do tipo. E fala bem desse período, que é justamente o imperador Maomé, eu acho que Mohammed, sei lá como é o nome dele, Mohammed II, quando ele conquista Constantinopla. Então é interessante, se vocês quiserem ver, é bem legal. E aqui temos vários exercícios. Gurizada, como eu estou meio apertado na questão dos horários, eu me disponho, se vocês quiserem, um outro dia, ou até hoje, mais tarde de noite, depois que vocês tiverem todas as aulas, eu me disponho, se vocês quiserem uma ajuda para fazer os exercícios, eu posso abrir de novo a MConf e passar para vocês, mas eu estou preocupado que eu não consiga terminar o Islam, certo? Mas daí, se vocês quiserem, a gente pode combinar de fazer, beleza? Só para vocês terem aqui, ó, o material de apoio que eu coloquei para vocês. O primeiro, Construindo o Império, que é aquela série que eu já falei para vocês, que mistura arquitetura com a história das civilizações. Bem legal de ver. Esse documentário do Império Bizantino é muito legal mesmo. Talvez seja um dos melhores, se não o melhor, dessa série. E o documentário Sou César, que daí trabalha especificamente com o Justiniano, beleza? E daí é esse cara que a gente falou e trabalhou todo esse período, beleza?
Alguma dúvida? Muito difícil? Muito complicado? Enquanto nós vamos conversando, eu vou trocando aqui os slides. O que vocês acharam? Podem falar pelo microfone, não tem ruim. Contem pra mim, o que vocês acharam? Falem comigo. Foi legal? Foi ruim? Me digam o que vocês acham. Deixa eu botar aqui o Bisla. Aproveitarem se quiserem ir no banheiro agora, tomar uma água. Eu vou tomar uma água agora. Curtiram? Muito difícil. Eu não tô conseguindo ver as imagens de vocês, por isso que até eu peço pra vocês falarem. Como eu tô convertendo aqui, passando os slides, eu não consigo ver as mensagens escritas. Então se vocês quiserem mandar pelo coisa, não tem ruim. Ó, o microfone é aberto. O João Vitor perguntou se tem como dar um resuminho da queda do Império, porque a internet dele caiu bem na hora. Ah, tá. Sem problema. João Vitor, o que vai rolar? Assim, ó. Depois do Justiniano, cara, devido às crises que o Justiniano, sobretudo financeiras, tá? A gente vai ter uma crise financeira muito grande no Império, porque não vai conseguir se manter o Império pela sua extensão. Então vai por todas as campanhas militares que vão ter, mas também pela questão dos próprios como é que chama? Das próprias construções. A Catedral de Santa Sofia vai ser construída nesse momento. Tu não vai ter um desenvolvimento, uma possibilidade de expansão desse império. E o império, então, cada vez mais, isso vai acabar, não vai ser de uma hora para outra, ele vai demorar bastante tempo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai, progressivamente, ele vai perdendo territórios, perdendo poder político. Também a questão da religião, dessas brigas, dessas distintas vertentes do catolicismo, do cristianismo, vai interferir no comando desse império. Então o que vai acontecer vai ser que aos poucos o Império Bizantino vai perdendo força, vai cada vez mais se resumindo a simplesmente Constantinopla, e no final um império maior que está surgindo nesse momento. Um dos fatores principais que os turcos conseguem vencer a muralha de Constantinopla, que é a principal muralha do mundo nesse momento, talvez só se equiparando à muralha da China, mas em força, em defesa é a principal no momento, né, no mundo, vai ser os canhões dos otomanos. Então a gente já está com o surgimento da pólvora, desenvolvimento da pólvora, e os canhões turcos vão ser o grande fator que vai destruir Constantinopla, e aí vai ser dominada. E como é que é o nome da capital de Constantinopla de hoje em dia? Depois que os turcos tomam, os turcos otomanos vão tomar. Como é que é o nome que vocês acham que vai ser? Essa cidade existe até hoje. Constantinopla é uma cidade super importante ainda da Europa. Só que ela vai ter outro nome, um nome islâmico, um nome muçulmano. Istambul, certo? Istambul, capital da Turquia, não é à toa que os turcos conquistam Constantinopla. Constantinopla vai se tornar Istambul. Beleza? Tranquilo, João Vitor? Foi de boa, cara? Conseguiu entender? Vai ser uma queda progressiva. Depois do Justiniano, então, e da Teodora, a gente nunca vai ter mais uma possibilidade de expansão desse império. Ele vai perdendo força por brigas internas, por crise econômica, e internamente ele vai se destruindo com as invasões de outras populações, como os turcos otomanos, mas principalmente outras populações islâmicas, que a gente vai ver que o Islã surge bem nesse período, vão dominando o território e vão conquistar aquela região, certo? Beleza? Podemos dar início ao Islã.
Outra coisa importante, a Igreja Ortodoxa grega, ela continua até os dias de hoje. E ela é muito importante porque ela pega populações praticamente todo o leste europeu, certo? Rússia é cristã ortodoxa, vocês podem ver o Kremlin, por exemplo, é um exemplo de construção de igreja ortodoxa. Rússia, a Grécia é toda ortodoxa, algumas regiões ali, por exemplo, do Balcãs, Iugoslávia, Sérvia, da Iugoslávia que a gente chamava, né? Sérvia, Montenegro, ali, a briga ali é muito mais religiosa, tem toda essa questão religiosa, justamente por essa efervescência que existe desde o Império Bizantino, certo? Vamos tocar então com o Islã, beleza, gurizada? Vamos lá. Eu acho muito legal, essa é uma das aulas que eu mais gosto de dar, tanto do Império Bizantino, mas principalmente do Islã. Porque o Islã a gente vê, e talvez isso fique mais claro. Eu gosto desse livro aqui que muda muito minha concepção, se vocês quiserem ver, até dentro desse slide eu coloquei um documentário que é o próprio Edward Said falando sobre o orientalismo. O que é o orientalismo? Essa ideia de tu criar um inimigo externo ao Ocidente. Tu cria, porque não tem nada dizendo onde é Oriente e onde é Ocidente, tá? Isso é uma coisa criada socialmente. E aí tu cria um outro elemento que é o oriental e trabalha aquele como o estranho, certo? E aí tu delimita ele várias características, como eu falei, como o estático, tu pode perceber. Tu acredita que o Islã, desde a época do Maomé até os dias de hoje, nada modificou, eles continuam sendo meio tribais, meio... Isso é uma ideia que a gente tem na nossa cabeça, isso é uma coisa criada socialmente e implantada na nossa cabeça, que não é verdade. Se tu chega lá no Islã, as pessoas são igual a nós. Ah, mas são tudo terroristas. Não, isso não existe, gurizada. Como tem fundamentalista cristão, existe fundamentalista islâmico. Tu não pode generalizar e colocar toda uma população dentro do mesmo pote, certo? Então essa ideia vem de isso reforçado por cinema, propaganda, literatura. O Said, ele é crítico literário, né? E ele trabalha muito com essa questão literária. E ele é americano, na realidade ele é palestino, mas vive nos Estados Unidos, é professor de Colômbia nos Estados Unidos. Então é muito legal a gente perceber essa ideia da criação pelo Ocidente, primeiro pelos europeus e depois, hoje em dia, mais reforçado pelos Estados Unidos, por essa questão do orientalismo, de tratar como um outro, como um estático, como sedutor, como tudo que é do Oriente é mágico, segredo, é tudo muito diferente do que é no Ocidente, civilizado, evoluído, e cacete, não é assim, também dentro das populações tanto islâmicas, mas quanto indianas, chinesas, são civilizações diferentes, mas não quer dizer que são mais atrasadas, menos desenvolvidas, também têm conhecimentos importantes. Inclusive, dentro da Idade Média, como a gente vai ver no período que na Europa é a Idade Média nesse momento, a gente vai ver que o Islã é muito mais avançado que as sociedades europeias, certo? Então vamos lá, com o Islã. O nome dessa aula, só para vocês verem como esse livro do Said mudou um pouco a minha visão. O nome dessa área era, quem teve aula comigo ano passado, era Árabes e o Islã, eu acho que era o nome. Eu acho que até tá o nome que eu botei ainda no escrito, no título dos slides. E não dá para trabalhar isso, cruzando, indo por essa ideia, porque nem todo muçulmano é árabe. Tu tem africanos árabes, tu tem indonésios árabes, então tu resumir só simplesmente a Arábia, o Islã, é um erro gigantesco. Isso já demonstra o quanto isso é uma coisa colocada na nossa cabeça. É muçulmano, é árabe. Não existe. Tem muçulmano ocidental, inclusive. Porque a gente vive no ocidente. Americano, brasileiro, tem muçulmanos, certo? Em todo mundo existe muçulmano, certo? Então, visão geral, tá? Localização. Ele vai se desenvolver, o Islã, dentro do que a gente conhece como Península Arábica, que é uma região desértica do Oriente Médio. Vai ficar ali mais ou menos embaixo do que a gente viu que era a Mesopotâmia, ao lado direito do que é o Egito, embaixo ali do que seria a Palestina, Israel, Fenícios, que a gente tinha visto antes. Depois com o mapa vai ficar mais fácil da gente ver, certo? Presença de tribos nômades no deserto, também conhecidas como beduínos. Os beduínos foram os primeiros muçulmanos, que a gente pode chamar que o Maomé ele era oriundo dessas tribos mercantes
nômades dos desertos, que eram os beduínos. O principal centro econômico urbano dessa região era Meca, um local que também era importante por uma pedra que é ancestral ao Islã, que era um santuário religioso, que é a Kaaba, tá? Que existe até os dias de hoje em Meca. A tribo dos Quraishitas possuía um grande poder e prestígio na cidade de Meca, controlando. Então, uma dessas tribos beduínas era os Quraishitas, e dentro dela vai se desenvolver, na realidade, o Maomé converte depois essa tribo Quraishita. Ele vai ser expulso pelos Quraishitas, inclusive. Aqui para vocês verem, ó, onde fica a Península Arábica, então vai ficar ao lado do Egito, ali, ao lado da África, quase na divisa com a África, abaixo do que a gente conheceu como a Mesopotâmia, ali, ó, o rio Tigre e Eufrates, só para vocês se identificarem bem da onde a gente está falando, certo? Maomé, essa aqui talvez talvez não, é a grande figura que a gente vai trabalhar dentro do Islã, certo? Ele é oriundo de uma família de pequenos mercadores dos Quraishitas. Até os 40 anos, que é o período que Maomé vai viver antes de ter toda a função do Islã, ele era um comerciante comum, que em grande parte não tinha muito poder aquisitivo econômico, e ele só vai ter essa ascensão social através de um casamento com uma viúva rica, que é a Khadija, tá? Então, as mulheres são extremamente importantes na criação do Islã, certo? O Maomé, inclusive, fala que a Khadija ele não teria como ter desenvolvido o Islã sem a Khadija, certo? Ela que vai dar todo o apoio financeiro e o apoio também emocional para ele depois, quando tem toda a questão da revelação do Corão, que ele atribui a Deus, né, ao Alá, que é a revelação do livro, que ele vai colocar como o nome como Corão, que é a existência, que prega a existência de um Deus único, que é o Alá, e seu último profeta, que traria a mensagem verdadeira, que é o Maomé. Isso é interessante. O Maomé é o último dos profetas. Teve vários outros, inclusive um deles é Jesus Cristo. Sim, gente. Dentro do Corão existe uma parte onde se diz que Jesus é um dos profetas. E ele é extremamente importante. São 7, se eu não me engano. 7 profetas. E ele é extremamente importante para os muçulmanos também, Jesus Cristo. Certo? Só, obviamente, eles não acreditam em Santíssima Trindade, toda essa questão que daí é do cristianismo. Certo? No cristianismo não, do catolicismo. Condenação da peregrinação de tribos árias à Meca para cultos politeístas. Anteriormente ao Islã, dentro da Península Arábica, tu vai ter o paganismo, os cultos politeístas. Inclusive a própria Kaaba era originária de cultos politeístas. Então ele vai fazer essa condenação. E no momento que ele vai fazer essa condenação, as grandes elites de Meca, que obviamente são politeístas, vão expulsar esse cara, porque a religião é uma forma de controle social. Se chega um magrão dizendo para mim simplesmente que isso não existe, que a partir desse momento ele é a verdade, a palavra dele é a verdade, obviamente que essa elite de Meca vai mandar ele embora, tá? E é nesse momento que vai existir o que a gente conhece como Hégira, que é a expulsão de Meca, de Maomé, e a fuga de Maomé para Medina, que é literalmente o nome de Medina, é cidade do profeta, certo? E essa Hégira é a data do início do calendário muçulmano. É a mesma coisa, por exemplo, dentro do calendário muçulmano, como nós, por exemplo, dizemos que o ano zero é o ano do nascimento de Cristo. Aqui o ano zero para eles é a Hégira, que é para nós os católicos o ano de 622, certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Literalmente, gurizada, ele é chutado de Meca, ele é expulso de Meca. O pessoal diz que é uma diáspora, é uma diáspora, ele é chutado daquele lugar de origem dele, certo? E aí vocês vão ver que com o apoio da elite de Medina, dessa cidade um pouco menor também da Arábia, eles juntam tribos beduínas, ele consegue juntar essas tribos beduínas e conquista a cidade de Meca. É a partir disso, da unificação dessas tribos beduínas, que ele unifica a Península Arábica. E a partir disso a gente tem o surgimento do islamismo, certo? O Maomé vai morrer em 632. E isso vai ser o grande. Então percebam, é muito curto o período na realidade de do Maomé como líder do islamismo. São 10 anos. É em 622 que ele é expulso.
É muito pouco tempo, até 632, são 10 anos, certo? Isso vai gerar, na realidade, um problema de, tá, e aí? Se o cara era o profeta, e agora, quem é que é o herdeiro dele? E é a partir disso que tu vai ter o surgimento de várias... Nesse princípio ainda tu vai ser unificado, mas depois isso vai gerar uma briga interna dentro do Islã e vai dividir o Império Islâmico entre vários califados, ou seja, os califas que eles chamam, que são os herdeiros de Maomé, que vão ser figuras como governadores de cada região, certo? A expansão do Islã começa a se expandir para além da Arábia, vocês vão ver depois, a gente vai falar mais certinho durante o período dos califados. E o contexto do jihad. Esse contexto do jihad é importante, tá? A origem da Guerra Santa não é islâmica. A Guerra Santa, a origem é católica, certo? Com o Santo Agostinho, que a gente tinha comentado anteriormente. Na realidade, o jihad e a influência, inclusive, do zoroastrismo e do maniqueísmo é essa ideia da luta eterna entre o corpo, tá? A carne, e o espírito, certo? A carne demonstrando o mal e o espírito seria o bom. Tu teria que ter um equilíbrio entre esses dois. Mas é menos a ideia também do yin yang, essa questão do equilíbrio entre a alma e as tuas ações mundanas, certo? Depois vai ser deturpado. Hoje tu já tem um fundamentalismo islâmico que busca deturpar essa imagem. Tu já tem um jihad como uma luta contra os infiéis, que já pega daí a ideia da Guerra Santa. Mas a origem da Guerra Santa ela é católica. Até aqui de boa? Tá tranquilo? Sim ou não? Tá cansativo? Muita informação, muita coisa? Falem comigo! De boa? Estão em dúvida? Beleza. Então, os 5 pilares que a gente vai ter dentro do islamismo. Tá? Eu não estou querendo converter ninguém ao islamismo, mas é importante porque às vezes cai isso, inclusive das essências do islamismo. Tá? Os 5 pilares que a gente vai ter do islamismo, então, a fé, que é professar e aceitar o credo, que é o Shahada. Oração, que é orar 5 vezes ao longo do dia, com a pessoa que está orando voltada em direção à Meca, chamada de Salah. A caridade, que é doar para as pessoas necessitadas, mendigos, pessoas que não têm possibilidade de se manter. O jejum, que é observar as obrigações do Ramadã, que é o nono mês do calendário islâmico. E a peregrinação, que pelo menos uma vez na vida tu tem que ir para a cidade sagrada de Meca para fazer essa peregrinação. Se obviamente tu tiver condições físicas e financeiras também. E a frase clássica da fé, digamos assim, é: há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Aqui uma imagem para vocês da Kaaba, aquela pedra que aquela santuário que a gente falou, que é anterior, inclusive, ao islamismo. A Kaaba era um santuário pagão anteriormente. E aqui vocês veem a imagem gigantesca, a quantidade que é de pessoas fazendo essa procissão. Aqui a imagem do Corão, livro sagrado do Islã. Só que é muito importante, tá? O Corão ele só vai ser escrito depois da morte do Maomé, certo? Ficou todo errado aqui. Tá. Aqui as dinastias, tá? Que vai ser importante pra gente ver. Depois no slide de vocês aqui, quando a gente passa para a apresentação aqui, ele fica todo errado. Peço desculpa por ter ficado na frente aqui para vocês. Mas a gente vai ter a dinastia Omíada, então, de 661 a 750, que é a primeira desses califados pós Maomé, toda a luta que vai ter de sucessão ao trono do Islã. Trono não, mas quem vai comandar o Islã, e vai assumir, depois de todos esses conflitos, vai assumir a dinastia Omíada, de 661 a 750. Que eles vão conquistar grande parte do território que a gente conhece como o Império Árabe depois, que é a Península Arábica, as áreas bizantinas, que a gente tinha comentado, persas, mas o importante também é uma parte da Europa que eles vão conquistar, por exemplo, como a Península Ibérica, Espanha e Portugal, que a gente conhece nos dias de hoje, que só vai ser parado pela Batalha de Poitiers em 732, quando Carlos Magno, por isso Carlos Magno também tem uma figura tão importante dentro do Ocidente, da Idade Média Ocidental,
porque ele barra o avanço dos árabes, não, dos muçulmanos. Eu até agora eu sigo também fazendo as cagadas de chamar árabe de muçulmano, mas que barra então esse avanço dos muçulmanos dentro da Europa, certo? A dinastia Abássida, que vai ter já uma cisão dentro desse império muçulmano, e aí vão se criar vários califados. Ali tu tem o califado, por exemplo, Abássida, na região que é hoje a Arábia, a região arábica, o Fatimíada, o Omíada, que vai ter um pouco mais ali em cima também, que são várias vertentes na realidade do islamismo, tá? Com diferentes califados, com diferentes centros governamentais. Seriam como governadores, cada dinastia governando uma parte do islamismo. Então por isso que tu não pode chamar de árabes islamismo, que aqui em cima que a gente tem da África, por exemplo, não são árabes, são que a gente conhece como, como esqueci os nomes agora, os berberes, desculpa, os berberes, são que a gente conhece como os berberes, região do Marrocos, Tunísia, que até hoje inclusive são muçulmanos. Aqui a madraça. Isso aqui é importante, tá, gente? A madraça são universidades. As primeiras universidades que a gente tem sabidas do mundo antigo, da Idade Média, que a gente conhece como universidades, são islâmicas, gente. Então, para vocês verem como dentro do islamismo a troca cultural, a permissão de conhecimentos era muito maior, por exemplo, que dentro da Europa. As primeiras universidades da Europa vão ser só em vão ser, se eu não me engano, no século XII, século XIII, certo? Com o ressurgimento, renascimento urbano e comercial na Europa. Aqui, por exemplo, tem a Universidade de Fez, se eu não me engano, é do século IX ou VIII, não me lembro direito qual é dela. Essa aqui não é de Fez, é de Cairo, mas tem uma foto da de Fez. A corte do Califado de Córdoba. Aqui, gente, isso aqui é importante, tá? Da gente entender o que é essa ideia dos sunitas e xiitas, tá? Que é essa divisão. Tem que deixar claro que a divisão entre sunita e xiitas não são as únicas que existem dentro do Islã. Existem outras, como vocês podem ver, eu botei um quadro aqui embaixo que mostra diferentes correntes que a gente tem dentro do Islã, tá? Sunitas, xiitas, carjitas, e cada uma delas está relacionada muito ao governo, ao califa, ao califado que está governando naquela época. Mas a divisão dos sunitas e xiitas é logo a que acontece a morte do Maomé. É a disputa que a gente vai ter justamente pela liderança do Maomé. O que os sunitas acreditavam, tá? Os sunitas se fundavam na crença além do Corão, também no que eles chamam de sunas, que seriam escritos que teoricamente o Maomé deixou para sua última esposa, que é a Aisha, tá? No leito de morte ele teria dado um monte mais de questões que ele teria conectado com Allah, e aí ele deixa esses escritos. E os sunitas, eles creem, além do Corão, também nesses escritos que são as sunas. E os xiitas não. Os xiitas, eles acreditam no Corão, e além disso, acreditam que o poder sempre deve se centrar nas mãos dos descendentes de Maomé, certo? Isso aqui é importante para a gente ver. O legado do Islã na Idade Média, tá? Vasta expansão territorial com coexistência religiosa pacífica entre as diferentes religiões monoteístas, certo? Então, por exemplo, dentro do Império Árabe, do mundo árabe, do mundo muçulmano, viu como é difícil? É difícil para nós, imagino também. Para você deve ser mais complicado ainda. A gente está mais habituado a verificar. Mas é difícil a gente tirar esses, como por exemplo a palavra índio também, para mim é uma palavra muito difícil de tirar do meu vocabulário. Mas eu tentei fazer no meu TCC sem a palavra indígena, só com povos originais, certo? Então, o legado no Islã na Idade Média, certo? Vasta expansão territorial com coexistência religiosa pacífica entre as diferentes religiões monoteístas. Usada aqui tu vai ter, por exemplo, cristãos, judeus andando livremente dentro do Império Islâmico, cultuando livremente. Existe uma liberdade religiosa muito forte dentro desse período, liberdade de pensamento muito forte dentro do território islâmico. Vai se modificar em alguns pontos depois, vai, dependendo do califado, dependendo da localização, vai se modificar. Mas nesse período, durante a Idade Média, a expansão islâmica sempre procurou manter as questões religiosas do local.
certo? Prosperidade econômica, científica e rural, científica e econômica, em contraste com a Europa rural e atrasada em Grande Oriente. Vocês podem ver a diferença de quantidade de cidades, por exemplo, que a gente vai ter no mundo muçulmano em contraste com a Europa. Dentro do até o século do Renascimento comercial e urbano da Europa, aqui, onde tinha as principais cidades do mundo eram tanto no Império Bizantino quanto no Império Islâmico, certo? As criações das primeiras universidades, as madraças, que eu já falei para vocês, os legados de estudo de matemática, o próprio nome algarismo vem de um matemático muito importante, que era o algarismo, trigonometria, químico, todas essas coisas que vocês odeiam, e eu odeio também, surgem dessa época. Tem uma grande parte das coisas que a gente tem com AL na frente está relacionado ao mundo islâmico. Álcool, alpargata, almofada, isso vem muito do dicionário latino, ibérico, pela influência que a gente tem do Islã dentro da nossa cultura ibérica, tanto portuguesa quanto espanhola, certo? Medicina, técnica cirúrgica, na filosofia, tudo que é encontrado em grande parte no Oriente do antiga filosofia grega, a gente deve aos árabes, em grande parte, tá? Os filósofos árabes que fazem essa transcrição do grego antigo que depois é disponibilizado para os europeus. Disseminação da pólvora, da bússola, do papel, tudo isso vai estar relacionado com os árabes. Os árabes não, os muçulmanos. Que para vocês aqui, que eu tinha comentado para vocês, o famoso matemático muçulmano, que é o algarismo, que é o pai da álgebra, que seu nome vai dar origem aos algarismos, que vocês devem conhecer tão bem na questão da matemática. E aqui a madraça de Fez, que eu falei anteriormente para vocês, atualmente no Marrocos, que é conhecida também como a universidade mais antiga do mundo, certo? Aqui os exercícios que a gente vai ter depois, tá? Como comentei com vocês, eu acredito que podemos marcar num dia, não sei se fim de semana, não sei qual horário que fica legal para vocês, pra gente fazer esses exercícios, ou se vocês quiserem fazer e tirar as dúvidas depois comigo, vou estar super disponível para vocês. Gente, tudo bem? Ficou muito difícil? Quero comentar com vocês sobre os documentários antes disso. Que dislike eu coloquei esse documentário sobre o Islã, tá? Que eu coloquei sobre a história do Islã, como aconteceu, vai falar sobre aquela vida do Maomé. Aqui também esse documentário sobre o profeta Maomé. É interessante que sempre tu vai ver em documentário, filme sobre o Maomé, ele nunca é representado, tá? Também como a igreja ortodoxa, a igreja muçulmana, ela não é iconoclasta, ela não demonstra, e é proibido inclusive demonstrar a figura do Maomé desenhada, é impossível, não, é proibido tu colocar a imagem, ter a imagem de Maomé pelos muçulmanos. É uma ofensa para eles muito grande. Até inclusive quando teve aquele ataque a Charlie Hebdo, aquela revista de caricaturas que a gente teve na França, foi por causa porque eles faziam caricaturas do Maomé, certo? Documentário sobre o livro do orientalismo, esse aqui que eu falei para vocês entenderem um pouco essa ideia do que é a questão da criação do Oriente, essa ideia do outro. Isso vai ajudar vocês a entenderem também muito a questões atuais, tá? De demonstrar o quanto existe esse argumento do Ocidente, podemos dizer assim, de demonizar o Oriente, certo? Vai ser interessante até para as aulas de geografia que vocês devem ter com... Eu não me lembro quem é que dá geografia política para vocês. E o documentário que eu acho muito legal, um documentário até feito por professores da URGS, feito pelo professor que foi ano passado dar aula para vocês, que é o Rio Vaeiro, que é Viajando com o Batuta. O Batuta foi um viajante que ele viajou por grande parte do mundo culto durante a Idade Média. Então ele vai desde a Arábia, ao norte da África, a Europa e também para o interior da África, para regiões. Foi removido. Puxa vida, que droga. Tá, eu vou ver se eu acho depois eu disponibilizo pra vocês. Beleza? Essa aula eu tô tentando gravar, viu? Essa aula tá toda gravada. Se vocês quiserem dar uma olhada de novo, não tem problema. Eu vou ver se vai conseguir dessa vez, pelo menos pra gente gravar.
E também o filme que eu acho que tem disponível, se eu não me engano, no Netflix, se vocês tiverem a oportunidade de ver, que é o Físico. Que é um filme bem legal que mostra o quanto era evoluído dentro da sociedade islâmica essa questão da abertura de conhecimentos, e como era o conhecimento na época. É um filme bem legal, bem interessante pra gente ver. Alguma dúvida, meus queridos? Cansados? Eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, Lucas, esse documentário sobre Maomé. Alguma dúvida? Ficaram? Acharam muito difícil? Tá de boa? Falem comigo. Diga uma palavra. Ah, verdade. Já me esquecendo de dizer pra vocês. Puxa, alguma galera saiu. Eu botei a live do Pichote que eu tava vendo ontem. Puxa, que rateado. Tá, vou dar. Eu vou mudar depois. É... Que viagem, por que será que foi a live? Ah, bom. Mas também é um ótimo link pra vocês a live do Pichote. Mas, gurizada, que eu ia dizer? Ah, a gente tá pensando justamente por essa questão que a gente teve. A gente tá comentando, tá aprendendo também com esse momento. E a gente queria fazer uma reunião com vocês durante essa semana, tá? E queria ver com vocês qual a data que vai ser mais fácil pra gente fazer essa reunião, tá? Eu acredito que até seria hoje o melhor dia pra gente fazer, por ter sido feriado e tal. Mas a gente queria fazer uma reunião com vocês para discutir um pouco como é que tá essa situação, como é que tá com, o que vocês acham das aulas, como é que tá sendo essa experiência da aula de vídeo. Então a gente quer fazer essa reunião porque como é um cursinho de educação popular, a gente busca criar esse cursinho também em conjunto com vocês. Então eu quero que vocês nos digam o que vocês acham, qual é a melhor data, tá? Vamos ver se a gente comenta ali no grupo. Não sei se a gente vai criar uma enquete, alguma coisa do tipo. Mas ou nessa semana ou na outra a gente fazer essa reunião para discutir um pouco o andamento do processo, como é que está sendo, se vocês estão gostando da aula, se vocês estão aproveitando as matérias, se está rolando, não está. É importante que a gente tenha não só esse feedback, porque eu acho que o feedback fica essa ideia de hierarquia, que nós estamos, não, isso aqui é comandado por todos nós, né? É feito por todos nós, e a gente quer que vocês também participem desse projeto e construir esse projeto junto com a gente, tá? Então daí a gente vai comentar ali, mas eu queria dar esse recado para vocês que a gente quer fazer entre essa semana e na próxima reunião dos professores, de toda a equipe, em conjunto com vocês, beleza? Certo? Eu vou modificar essa do link do chat aí pra vocês. E também buscar o do outro do Maomé. Obrigado, Lucas, pela, por avisar. Certo? Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Ah, Pichote é maravilhoso, né? Na real, eu botei por gosto pra vocês. Agora eu vou mudar. Certo, gurizada? Então, boa aula. Não quero tirar a aula de vocês também ali do... Acho que é a Catiele que vai dar aula pra vocês agora. Então, pra vocês se quiserem indo lá, podem ir. Valeu, gurizada. Valeu, Ender. Valeu toda a gurizada aí por ficar. Um beijo grande pra vocês. Espero que tenham gostado da aula. Sempre um prazer muito grande rever. Estava com saudade. E vamos tocando. Todo mundo, dentro do possível, fique em casa, né? Um beijo grande pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato, tá, meu? Entre em contato, não fiquem com vergonha. Certo? Beijão, se cuide.